Então, queremos desejar primeiro uma boa noite a todos, telespectadores, que nos assistem a partir de casa, nas diversas províncias. Falamos da Zona Centro, Zona Norte e Zona Sul. Portanto, hoje é um dia muito, para mim, de graça, né? Poder estar aqui ao lado do profeta Leonardo, meu pai espiritual, estar aqui nos estúdios para podermos conversar um bocado sobre a palavra de Deus e sobre aspectos ligados à vida social em comunidade. Portanto, nós vamos estar aqui a conversar, né? Teremos uma conversa sólida sobre vários assuntos. Acredito em várias lives, vocês tiveram aí muitas dúvidas e gostariam de colocar para o profeta Leonardo, que é meu pai espiritual, e não puderam. Mas, portanto, acredito que nessa live nós vamos poder deixar ficar espaço de diálogo entre um estúdio cá presente e vocês aí do outro lado, aí em casa. Portanto, profeta, tenha bondade. Chamo-me Júlio Inácio, desde já. Profeta, tenha bondade. Meus queridos irmãos, especialmente meu filho amado, é um prazer enorme estar aqui, especialmente com ele e com vocês aí em casa. Eu sei que muitos irmãos acompanham a nossa página no Facebook, acompanham nossas páginas em outras redes sociais. É um prazer enorme, enorme, enorme estar com essa pessoa ao meu lado. É uma pessoa que marca muito o meu coração. Uma pessoa que está conosco a caminhar já há bastante tempo. Então, os irmãos que estão a entrar na live, vamos partilhar a live, vamos deixar um comentário, vamos deixar a coisa mais agradável para nós. A ideia do vídeo é trazer a vocês uma palavra simples, uma conversa e, acima de tudo, trazer a visão de Deus para a nossa geração, né? Trazer a visão de Deus para a nossa geração. Então, portanto, nós temos esta estupenda oportunidade de estar aqui com o profeta Leonardo. Acredito que muitos de nós já tentamos manter contato com ele por via telefónica, mesmo também por via do Facebook. Algumas perguntas também nós já fizemos, mas se calhar não tivemos um feedback direto do profeta Leonardo. Então, hoje conseguimos retirar algumas questões e daí dos comentários e das dúvidas também, e decidimos trazer cá para o plenário para o profeta poder responder algumas dessas questões. E também você que está aí nos acompanhando desta forma pode também deixar ficar aí a sua questão que será lembrada. Portanto, profeta, é um prazer estar consigo. todo o prazer é meu. Obrigado. Profeta, nós sabemos que o profeta recebeu um chamado desde muito jovem e já carrega esse chamado desde jovem, né, desde a província da Zambésia, província de Niassa e agora cá na Zona Sul, na cidade de Maputo. Então, profeta, nós gostaríamos de falar um bocado sobre o chamado. Acreditamos que o profeta já tem uma vasta experiência desde o período de 2019, 2009, já carrega uma vasta experiência. Profeta, o que é um chamado de Deus? Uau! Essa pergunta, meu filho, é uma pergunta muito interessante. É uma pergunta muito interessante. O que é o chamado de Deus? Quando tu falas para mim, querendo entender o meu ponto de vista, o meu entender, eu vou me basear em uma palavra, né, de Deus. Quando Deus, né, diz para Jeremias que eu te escolhi no ventre da tua mãe. Eu quero que você possa entrar comigo. Sim, sim. Os irmãos também estão aí. Se o áudio está bom, alguma coisa está boa, por favor, deixam chegar para nós aqui também podemos fazer melhor. Então, respondendo a sua pergunta, Deus diz para Jeremias que eu te escolhi no ventre da tua mãe. Eu te formei e te preparei para te dar a mensagem para levar para o meu povo. E qual foi a resposta de Jeremias quando ouviu isso? Jeremias, você acompanha a Bíblia, ele lamenta-se porque disse, ele nasceu numa família nobre. Muito menos ele tinha instrução para ser um profeta de Deus. Muito menos ele tinha aspectos físicos e materiais que lhe sustentavam como profeta de Deus. Mas ele disse na palavra de Deus que eu te chamei, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Eu te preparei para uma determinada geração. O que Deus faz é chamar a pessoa. Agora existe tempo de preparação. O que é tempo de preparação?
é o tempo que você vai se conhecer. É o tempo que você vai perceber verdadeiramente para que lado Deus está te levar. Esse tempo de preparação pode levar 30 anos, pode levar 40 anos, muitos pode levar 14 anos, pode levar o tempo que for necessário para ter o preparamento. Então não existe um dia específico que, quando você é chamado para uma missão profética, significa que você vai começar a profetizar, a falar na vida das pessoas com 10, com 14, com 20 anos. Depende desse tempo de preparação. Até o momento que você percebe que agora é o momento de eu sair, levar a mensagem de Deus. Mas o chamado profético, como chamado, é uma coisa que já vem, que você sente desde sua nascença. Ou então, até o momento que Deus te desperta daquele momento. Baseando com o livro de Jeremias que eu citei aqui, Jeremias, quando estava a conversar com Deus, Deus leva essa mensagem que eu te formei, eu te escolhi e eu te preparei. Mas como isso, o profeta é um homem de Deus, o profeta é um homem, é pai, é homem de negócio, é funcionário, é estudante. O profeta não é uma pessoa separada da sociedade. O profeta é uma pessoa que está na sociedade, que tem instrução da sociedade, mas com uma visão e uma mensagem de Deus. Muito bem. Muito bem, muito obrigado desde já por essa exaustão que o profeta Leonardo, nosso pai espiritual, trouxe para cá, para nós aqui, para o auditor lá em casa, sobre o que é um chamado. Então, acredito que, segundo que o profeta chegou de relatar aqui, trouxe aqui no âmago da justificação o livro de Jeremias. Né, o livro de Jeremias. Então, profeta, como é que soube que estava no chamado de Deus? Qual foi a evidência mais empírica que lhe chegou ao seu entendimento e descobriu que estava no chamado de Deus? Como eu acabei de citar, sim, o livro de Jeremias, dentro de uma pessoa, dentro de um ser humano, sim, existe aquele contexto que chama-se espiritual. Sim, sim. O que é espiritual? Eu posso estar contigo, posso estar numa família, posso estar com irmãos, mas você dentro de si conseguir se conhecer, se conseguir se entender. Eu já pertenci em muitos movimentos, já andei com muitos irmãos, mas tem uma coisa em mim que eu tenho, que eu gosto às vezes de estar solitário. O solitário que eu me refiro é gosto de estar conectado eu e Deus, sem interferência de muitas vozes. Porque são muitas vozes às vezes que nos distraem daquilo que realmente Deus quer conosco. Sim. Então, você quando quer perceber o teu chamado em Deus, especialmente, é necessário que você se afaste de muitas vozes. Vozes religiosas, vozes sociais, vozes culturais. E você se percebe realmente qual é o teu chamado em Deus. A Bíblia diz que alguns vão ser chamados para ser pastores, alguns vão ser chamados para ser diáconos, outros vão ser chamados também para ser obreiros, outros vão ser chamados para ser doutores da palavra, né? Então, existem muitos dons espirituais, mas dentre esses dons espirituais, para você melhor se entender na tua linhagem, é preciso que você, às vezes, se separe do mundo. Se você for a perceber a Bíblia, Jesus fazia muita menção, quando ele fazia suas orações, ele sempre separava-se. Ficava uma semana, 2 dias em oração. Então, nessa vida, apesar de tanta correria, é preciso às vezes separar-se. E a minha separação foi muito longa, não foi de uma semana nem 2. Foram de anos e meses, até eu me perceber exatamente o que Deus quer fazer na minha vida. Eu não sou bom em seguir ideias, não sou bom em servir a um ministério, mas eu sou bom em levar a palavra de Deus e sentir que estou a levar a palavra certa para as pessoas certas. Então, a pergunta é exatamente quando você diz qual foi o dia, qual foi a hora, qual foi o momento. Uma pergunta muito certa, mas muito confidencial, por causa tem assuntos muito ligados à minha família direta, que às vezes na internet não fica bom expor. Muito obrigado. Sim. Mas só para resumir, aconteceu um episódio na minha vida que
me levou a refletir e a pensar sobre o meu chamado e sobre a vida. E aquele episódio que aconteceu na minha vida estava associado muito a situações de morte, a situação de doenças que naquele momento eu estava a passar, naquele momento a minha família estava a passar. E naquele momento eu perdi algumas pessoas muito ligadas a mim. Perdi algumas pessoas muito ligadas a mim. E foi um momento muito difícil da minha vida. Foi o momento mais difícil que eu já tive na minha vida. Eu saí um dia, fui para a Costa de Sol, aqui em Maputo, e eu fui fazer uma oração. E acredita, meu irmão, eu estava naquele dia tão magoado com Deus como nunca na minha vida. Quando as coisas negativas acontecem na nossa vida, nós que pregamos a palavra de Deus, nós que estamos com a palavra de Deus, às vezes é aquela tentação de Jó. Sim, sim. Aquela tentação de Jó, que você percebe Deus, percebe a dificuldade e você fica totalmente destruído. Sim. Então foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu passei por uma dificuldade na minha vida familiar que me deixou 100% abalado. Só quero tentar contabilizar. Sim. O que aconteceu? Eu saí, fui orar na praia de Costa de Sol. Fiquei a orar. E acredita, meu irmão, eu estava tão magoado com Deus que você não imagina. Eu não zanguei com nenhuma pessoa. Eu zanguei com Deus, com o próprio Deus. Ok. Está a perceber? Sim. Zanguei-me com Deus. Meu Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Não posso aprofundar muito. Sim. Mas é uma coisa muito familiar. Sim. Que não fica bom, porque está muito exposta na internet. Sim. Então, e Deus me respondeu uma coisa. O Espírito Santo, pela primeira vez, me trouxe uma palavra que eu nunca ouvi nenhum homem a falar isso. O Espírito Santo disse assim: perdoa a Deus. Sabia que Deus se perdoa? Não. Então, Deus, naquele dia, por meio do Espírito Santo, eu fiz muitas perguntas para Deus e nenhuma pergunta teve uma resposta lógica. E como não teve uma resposta lógica, a única resposta que o Espírito Santo me deu foi: perdoa a Deus. E se você perdoa a Deus, significa que você tem que se reencontrar e continuar com a sua obra. Naquele momento eu tinha duas escolhas. Uma era esquecer a Bíblia, seguir a minha vida como qualquer outro. E a outra era mergulhar mais na Bíblia e perceber realmente o que Deus quer fazer na minha vida. Muito obrigado. E, profeta, eu gostaria de saber algo. O profeta já traz uma bagagem muito grande nessa caminhada de ministério. Qual seria o conselho como líder espiritual para quem está a passar por uma dificuldade em entender o seu chamado? Nós estamos num tempo muito controverso. Sim. Aproveito também citar ou sublinhar essa parte. Nós estamos num tempo muito controverso. Sim. Está a perceber? Sim. O que é tempo controverso? O tempo controverso, nós temos hoje a religião misturada com vários assuntos que a Bíblia já faz menção. Okay. Que nos últimos dias haverão escândalos, haverão aquilo. Então a própria Bíblia já faz menção de todos esses momentos que vamos a passar. Então nós estamos num tempo muito controverso. Mas apesar de estarmos num tempo muito controverso, estamos num tempo mais acessível em que Deus está disponível para falar conosco. Estamos num tempo controverso, mas nós estamos também num tempo muito acessível em que Deus está disposto a falar com qualquer pessoa. Não sei se você me entende. Consigo entender. Sim. Então, estamos num tempo controverso por causa de diferenças culturais, religiosas e tudo que estamos a viver. Mas, ao mesmo tempo, Deus está muito disponível como nunca esteve para os seus filhos. Então, para mim, o que eu digo para qualquer jovem, o chamamento de Deus não significa separar-se da vida social. Significa fazer parte, trazendo a verdade na vida social. Não sei se você me entende. Consigo perceber. O chamamento de Deus, quando Deus chama um jovem,
Quando Deus chama alguém, não está a dizer que aquela pessoa tem que se isolar a sua vida inteira das pessoas. Pode se isolar para fazer oração, pode se isolar por um tempo. Mas quando você confirma aquilo que Deus quer fazer na sua vida, você tem que se envolver na vida social. Porque é na vida social que você vai mostrar a diferença do sal e açúcar. A luz e a escuridão. Tem uma coisa que foi tocando no meu coração nesses últimos dias, sobre quando Jesus fala que vocês são a luz do mundo. Sim. Mateus 5. Mateus 5. Luz do mundo. O que você percebe como luz do mundo nos dias de hoje? Onde é que está o centro da luz do mundo? O centro da luz do mundo hoje está nas mídias sociais. Você se torna alguém conhecido mundialmente através da mídia social. Então, o contexto de que vocês são o centro do mundo, a luz do mundo, nos dias de hoje, você tem que perceber também que eu sou um jovem de Deus, sou um jovem chamado por Deus, estamos nesse contexto em que nós somos a luz do mundo. Então, se você é a luz do mundo, o que você traz no teu Facebook? O que você traz nas tuas mídias sociais? O que você traz no teu cotidiano? Levando em consideração que você é luz do mundo. Sabe quantas pessoas assistem conteúdos na internet, conhecem pessoas na internet? Aquela pessoa vive tão distante de ti, mas você conhece ela de pé a pé. Por quê? Porque ela está tão acessível assim, que às vezes você pensa que conhece ela como se fosse seu amigo. Da mesma forma, quando Jesus fala que vocês são a luz do mundo, podemos associar esse versículo nesse momento. Que somos a luz do mundo a partir de casa, somos a luz do mundo na sociedade, somos a luz do mundo na internet, somos a luz do mundo aonde a gente faz parte. E hoje temos a oportunidade de estar num público muito grande através da internet. Então, quando se fala de chamamento de Deus, quando se fala de chamamento de Deus, especialmente, não estamos a dizer que você tem que se separar. Não. Você tem que fazer parte da sociedade com o teu chamado. Você tem que fazer parte da sociedade com o teu chamado. Não sei se você me entende. Consigo perceber, perfeito. Você deve fazer parte da sociedade com o teu chamado. Está a perceber? Sim, sim. Porque você, quando não faz parte da sociedade quando é chamado, com o teu chamado, essa parte que a sociedade queria consumir de ti vai estar destruída. Então, o teu chamamento é qual? Deus me chama para levar a palavra de Deus. Ok. Como levar a palavra de Deus às pessoas? Não precisa ser numa igreja. Não precisa ser num ministério. Porque você se lembra que você é um ministério. Você é uma igreja. Então as pessoas confundem levar a palavra de Deus com ministério, abrir igreja, ou estar dentro da igreja, ou ser líder da igreja. Não é nesse sentido que eu vejo o chamamento de Deus. Se você é um bom profissional, você é um professor, mas que procura trazer à luz a justiça, que procura trazer o verdadeiro conhecimento e fazer o seu trabalho bem feito, ali você está a ser luz do mundo. Perfeitamente. Se você é um sociólogo, procura trazer as pessoas a uma realidade, a uma nova cultura, e faz com amor, está a trazer a verdade de Deus e está a fazer o seu trabalho. Então, portanto, foi assim que... Ainda tem alguma palavra para deixar? Sim, pode deixar, por favor. Sim. Eu quero trazer uma coisa muito importante. Sim, sim. Quando eu chamo a falar que os tempos que nós estamos hoje é um tempo muito controverso. Pois. Nesse contexto dos tempos serem controversos, tem uma palavra muito interessante, que é eu sou. Jovens, escuta, os irmãos estão conosco nas redes sociais. Eu sou é uma palavra muito importante que nós vamos aproveitar aqui para discutirmos e conversar. Sim. O que tu és? Reparando os dias de hoje, reparando aquilo que tu vives, aquilo que tu és, reparando a crise política, financeira, os tempos conflitos, reparando aquilo tudo que tu vives. É uma pergunta muito interessante. Você se lembra de uma coisa muito interessante? Quando Deus vai falar com Moisés, sim. Quando Deus vai falar com Moisés, como é que Deus se apresenta a Moisés? Ele usa uma palavra aqui, vai dizer ao meu povo que aquele que é.
Traduzindo para mim, é aquele que sou. Sim. Aquele que sou. O que significa quando alguém diz que aquele que eu sou, ou o que eu sou? Primeiro, eu sou, reflete a tua identidade. Primeira coisa, quando você diz eu sou, reflete a tua identidade. Em que contexto nós queremos entrar? Se você passa por uma dificuldade, você passa por uma doença ou alguma coisa na sua vida, ou desemprego, ou área de finança difícil, a primeira coisa é mudar eu sou. Está a perceber? Sim, sim. A primeira coisa é mudar o teu eu sou. O teu eu sou diz tudo sobre ti. Como você diz, eu sou alguém pobre. Está a perceber? Sim, pois. É uma coisa que vai estar dentro de si e você não vai tirar isso de ti. Como você diz, eu sou alguém que não tem sorte. É uma coisa que você vai se amaldiçoar e vai carregar dentro de si. Como você diz que, pá, eu sou alguém doente. É uma coisa que você vai carregar dentro de si e vai te amaldiçoar. Como você diz que eu sou alguém burro. É uma coisa que vai carregar dentro de si e vai te amaldiçoar. Então, a Bíblia, quando Deus fala com Moisés, Deus não se apresentou como Yahweh. Deus não se apresentou como El Shaddai. Deus não se apresentou com nenhum outro nome. Deus disse, vai dizer ao meu povo que aquele que é, veio falar comigo. Deus estava a dizer, aquele que é, o Todo-Poderoso, o Eu Sou, veio falar comigo. Todas as vezes que você usa o Eu Sou de forma negativa, você está a fazer mau uso de Deus, do nome de Deus. Não sei se entendeste essa parte. Consegui perceber, profeta. Eu vou tentar entender. Toda vez que você usa o eu sou de forma negativa, Sim. você faz o mau uso do nome de Deus. O professor quando diz, eu sou vitorioso, o eu sou, lembra-se da palavra de Moisés, está citado aqui? A Deus. A Deus. Então significa que na minha dificuldade, eu acredito num ser que é Deus, depois você termina com um teu atributo, que é o feliz, que é o próspero, que é o abençoado. Então, eu sou, em nome de Deus, feliz, é o teu atributo. Eu sou, é o nome de Deus, próspero, é o teu atributo. Eu sou, é o nome de Deus, milagroso, é o teu atributo. Então, todas as vezes que você usa o eu sou de forma negativa, você faz um mau uso do nome de Deus. Por esse motivo, às vezes, nós acabamos entrando numa estagnação na sua vida. Porque a tua consciência, o teu coração diz mal de si próprio. A tua cabeça, o teu coração diz mal de si próprio. Então, se você fala mal de si próprio, isso é uma tampa que coloca sobre si para que Deus possa abençoar. Não sei se você me entende. Perfeitamente. Então, aqui tem um contexto muito importante para jovens. Não importa as tuas finanças, não importa a tua saúde, não importa em que fase da sua vida você está. A primeira coisa que eu mudei na minha vida é perceber o que eu sou. Mesmo que as pessoas tentem pisar, dizer que tu não és nada, tu não é aquilo, as pessoas fazem isso até com ações. Pode não ser por palavra, mas com ações. Querer mostrar que tu não és nada com ações. Mas isso não pode entrar dentro de ti. Como eu disse, naquele teu lugar espiritual que está dentro de si, você tem que desmentir tudo aquilo que as pessoas falam de si. Você começa a dizer, eu sou abençoado. Eu sou próspero. Eu sou milionário. Eu sou bênção. Eu sou o homem escolhido por Deus. Amém. Eu sou profeta nessa geração. Amém. Então, a palavra eu sou é uma coisa muito interessante. Nós temos o eu, que representa o pronome pessoal, e eu sou, que quando junta essas duas palavras, você referencia o nome de Deus. Então, olhando para a minha geração, para meus irmãos, olhando para a sociedade inteira, eu quero trazer essa reflexão. Independentemente daquilo que está a passar, independentemente da fase que nós estamos, crítica socialmente, financeira, eu quero lhe dizer, nunca mais diga na sua vida que eu sou amaldiçoado. Pois é. Nunca mais diga na sua vida que eu sou doente. Nunca mais diga na sua vida que eu sou pobre, que eu sou falido. Amém. Porque essa palavra eu sou
está a chamar Deus. Está a chamar a Deus, está a chamar a mão de Deus para agir ali. Então, se você diz, eu sou amaldiçoado, você está a dizer que Deus me amaldiçoou. Então, não é isso que Deus quer. Deus quer abençoar, Deus quer multiplicar, Deus quer fazer você cada vez mais próspero. Então, a grande situação que nós estamos a enfrentar hoje para os jovens, escuta, meu irmão, tem um estudo muito interessante que os sociólogos fizeram naquele tempo da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. Disseram assim, as pessoas que sobreviveram, os soldados e as pessoas que sobreviveram naquele tempo mais difícil que a humanidade já passou, as pessoas que tinham palavras positivas. Está a perceber? Sim, sim. Mesmo em tempo de fome e de guerra, eles diziam assim, depois de eu sair dessa guerra, vou cuidar do meu filho, vou ficar com a minha esposa, vou levar a minha esposa para o cinema. Eles têm esperança de vida que vai ser ali. Está a perceber? Sim. Num campo de batalha, ele não tem esperança de vida que vai sair ali. Mas ele usava uma palavra positiva aqui. Quando eu sair desse campo de batalha, vou levar a minha filha para o cinema, vou levar a minha esposa para jantar. E são esses que conseguiram sobreviver à guerra. São esses que conseguiram sobreviver aos tempos difíceis. Não importa o tempo que estamos a passar, a nossa palavra tem que ser sempre positiva. E lembrando que tudo que você diz, eu sou, carrega um poder nessa palavra. Então vamos dizer, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou milagroso, eu sou milionário, eu sou alguém que presta. Eu sou alguém que presta. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sinta-se abençoado com essa palavra, meu amado irmão. Amém. E acompanhe, partilhe a live e nós estaremos sempre contigo. Quero deixar a última palavra com meu filho. Então, portanto, foi um enorme prazer estar em vossa companhia nessa noite de domingo. Enorme prazer também ter a vida do profeta Leonardo cá conosco. Então, nós acreditamos que essa mensagem vai chegar para os 4 cantos de Moçambique, do Rovuma Índico, do Zumbo, do Rovuma Índico, do Rovuma Índico e do Zumbo. Então, até lá. Então, foi um prazer estarmos juntos. Deus abençoe aí. Boa noite.